Lucas 22. Obrigado, Lucas. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por vós, e fazei isso em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, como aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Senhor, abre nosso entendimento, fale aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, compreender a Tua verdade e a Tua vontade neste lugar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. O versículo 30 fala assim: vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu terminei antes, até o versículo 30. Irmãos, mais uma vez estamos aqui nesse culto de domingo, e para falar de Santa Ceia, para falar da reunião que Deus estipulou para nós como fosse o momento da gente lembrar da sua morte, da sua ressurreição, lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós. Essa canção que foi ministrada, né, aqui nessa noite, falando que esse foi o momento que Cristo verteu o teu sangue, derramou o teu sangue por nós na cruz do Calvário, momento que Ele se entregou totalmente em favor de nós. E essa expressão, estamos mais uma vez ao redor da mesa, eu tenho usado ela aqui diversas vezes, porque ela simboliza o nosso jeito de se relacionar, simboliza o nosso jeito de cultuar, simboliza a nossa maneira de estarmos reunidos. Não estamos num palco, não estamos num pódio, estamos num lugar como se fosse numa mesa. Então a mesa representa para nós um lugar de comunhão. A mesa representa para nós um local onde não estamos aqui preocupados quem é maior, quem é menor. Estamos aqui preocupados em estar perto de Deus e perto dos nossos irmãos. A mesa simboliza isso, lugar de comunhão. O nosso culto é um culto onde a comunhão ela é manifestada, tanto a comunhão com Deus, nós reunidos aqui, como a nossa comunhão, como o fato de sermos corpo de Cristo. Durante a pandemia, a gente viu muita gente sumir, muita gente ficar apenas cultuando em casa, achando que é assim que deve se levar. É claro que a adoração, ela pode acontecer em qualquer lugar, porque a adoração hoje não está presa, condicionada a um lugar. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana. A adoração agora é o coração, nosso coração é o lugar de adoração. Mas
A gente, quando descobre isso, tem muita gente que acha que é só aqui que adora, é só aqui que é santo, é aqui não pode falar mentira. Já viu, gente? Olha, não fala mentira dentro da igreja não, né? Aqui não é o lugar onde não pode falar mentira. Você não pode falar mentira nem aqui nem lá fora. Em lugar nenhum a gente faz isso. Lugar nenhum. Aqui não é diferente para quem é crente, para quem é servo de Deus. Aqui não é diferente de lá fora. Aqui é o lugar da nossa comunhão. E se esse lugar não tem sentido para você em relação à comunhão, a gente não entendeu o que é ser corpo de Cristo. Você pode adorar lá, você pode adorar na tua casa, você pode adorar no seu serviço, você pode adorar dentro do carro, você pode adorar no meio da rua, você pode adorar onde você estiver, mas viver em comunhão precisa ter mais gente. Por isso que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, passou de um, tem mais um, começou a comunhão. Passou de um, começou a ter comunhão. Eu sozinho eu adoro, mas Deus quer mas Ele quer se manifestar, ser visto na comunhão. Semana passada, o pastor Vinícius pregou aqui, falou sobre unidade. Na oração de Jesus, Jesus disse assim, lá em João capítulo 17: Deus, que através deles, na unidade deles, o mundo perceba e entenda que o Senhor me enviou. Que o mundo veja que verdadeiramente o Senhor me enviou. Através de quê? Da unidade. É através da unidade, porque o mundo, irmãos, o mundo é dividido, o mundo é individualista, mas a igreja é a única instituição, podemos assim falar, o único organismo vivo da terra que representa plenamente, pela graça e o amor de Deus, a plenitude da unidade, a comunhão que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é manifestada na igreja. Então, nós estamos aqui hoje ao redor da mesa, mais uma vez, num lugar de comunhão. E a gente tem falado que ao redor da mesa, para nós, é um lugar de amor, que é o dom supremo, né, como diz em Coríntios, a unidade que foi ministrada semana passada, e o serviço. Vivemos em amor, unidade e serviço. Ao redor dessa mesa, queremos viver em amor, unidade e serviço. Isso tem que ser o nosso padrão, isso tem que ser o nosso jeito de ser, nossa maneira de se comportar, sempre em amor, né? Sempre em amor, mas principalmente, não só em amor, mas também em unidade e serviço. E aí, dentro dessa visão, dentro dessa dimensão ao redor da mesa, eu pergunto para você, essa pergunta que foi o que Deus ministrou no meu coração, quando eu estava preparando essa ministração: qual o meu lugar ao redor da mesa? Qual o seu lugar, neste lugar aqui onde nós estamos? Qual é o seu lugar, que eu digo, nesse lugar de comunhão, na igreja? Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar na igreja? E para ficar mais assim, didático e pedagógico, qual o seu lugar ao redor da mesa? Onde você senta? Qual o lugar onde você se senta? Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? O mundo, irmãos, o mundo é um mundo competitivo. O mundo que eu falo é o sistema, a mentalidade aí de fora. Eles querem o destaque, eles querem o pódio, eles querem o nome sendo exaltado, eles querem o sucesso. Na igreja nós queremos outra coisa. Na igreja, no corpo de Cristo, nós queremos fazer parte de uma família. Na igreja, corpo de Cristo, queremos estar num lugar onde aqui não se disputa quem é isso, quem é aquilo. Aqui a gente se encontra porque aqui verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. E nessa dimensão eu preciso entender qual é o meu lugar. O meu lugar. Tem muita gente que às vezes acaba indo para a igreja e quer que na igreja ou no reino de Deus ele tenha o sucesso. A gente vê muito isso como quando algumas pessoas que vivem no mundo secular e se convertem e querem ter a mesma pompa que tinha um cantor, um artista, por exemplo, que tinha toda uma pompa no mundo secular, vem para a igreja e quer a mesma coisa, porque ele não entendeu que na igreja é diferente. E muitas vezes a própria igreja sustenta isso na pessoa. A igreja atrapalha, a igreja que eu falo, assim, o crente ainda que não entendeu, né? Mas ele acaba atrapalhando o processo e faz que ele vire um popstar dentro da igreja. Ele não se torna um membro da família, ele se torna um popstar. E muitas vezes a gente faz isso, porque o ser humano tem a necessidade de criar ídolos.
para criar ídolos, e a gente acaba fazendo isso dentro da igreja. Então nós somos chamados a meditar nesse sentido. Qual o meu lugar ao redor da mesa? É um lugar físico? É um lugar onde eu busco aqui a realização? Ou o meu lugar ao redor da mesa é um lugar espiritual? Estar na igreja para mim é uma posição espiritual ou é algo que eu busco para satisfazer os meus desejos carnais? Eu estou na igreja, estou ao redor da mesa, procurando um lugar de destaque, humanamente falando, ou eu estou ao redor da mesa numa posição espiritual? Uma posição espiritual. O que isso significa, gente? O que significa estar ao redor da mesa numa posição espiritual? Porque a nossa posição diante de Deus é uma posição espiritual, não uma posição física, não é algo da terra, não é algo humano, é algo espiritual. E significa o quê? Isso significa, é um princípio. Eu não estou ao redor da mesa com um princípio da terra, não estou ao redor da mesa com uma ideia da terra, uma vontade da terra, um desejo, algo que está aqui preso a este mundo. Eu estou ao redor da mesa porque agora eu vivo ao redor da mesa num princípio revelado pelos céus na minha vida, e esse princípio agora está dentro de mim, está em mim. Então eu estou aqui e preciso estar aqui não para saciar algo que minha carne pede, mas estou aqui porque eu aprendi a viver espiritualmente na presença de Deus. Não sou mais alguém que vive por vista, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então a nossa posição ao redor da mesa é uma posição espiritual. É uma posição espiritual, não física, não carnal, nem material, e sim espiritual. Essa é a mesa que Deus prepara para nós. O problema quando a gente fala isso, às vezes a gente tem dificuldade de entender, porque a gente acha que o espiritual é algo apenas do transcendente, algo daquilo que a gente não entende, sendo que o espiritual, a Bíblia trouxe para nós tudo aquilo que a gente jamais alcançaria, e ela revelou para nós o jeito de ser espiritual, a maneira que a gente se comporta ao redor da mesa. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa olhar para essa mesa de Jesus. Essa mesa, essa última mesa que Jesus prepara para os seus discípulos, relatada nos evangelhos e também destacada aqui pelo o médico Lucas. Essa mesa, Jesus prepara ela na quinta-feira, para que pudesse ensinar mais uma vez tudo aquilo que ele queria, para que ele pudesse ministrar aos corações daqueles homens aquilo que ele já estava ministrando há mais de 3 anos. Ele aproveita então o momento da formatura. A Santa Ceia ali seria a formatura dos discípulos. Pronto, é o banquete que eu queria, porque cheguei no final do ministério. Cheguei no tempo do ministério que eu ensinei, eu mostrei, eu tratei, eu cuidei. Pronto, agora é a hora do banquete para que a gente venha celebrar aquilo que eu vou fazer por vocês e aquilo na qual agora vocês vão fazer a partir daquilo que eu vou realizar amanhã, na sexta-feira. Então Jesus usa essa Santa Ceia para ministrar mais uma vez. E aí Jesus começa a pegar os símbolos da Páscoa, para que eles pudessem entender, dentro do contexto deles, entender que Jesus seria agora o verdadeiro sacrifício, que Jesus iria fazer um sacrifício, e o sangue dele derramado seria o sangue da nova aliança. O sangue dele seria então o símbolo dessa nova aliança. Na verdade, literalmente, o seu sangue seria o ato da condição dos homens pudessem ter novamente comunhão com Deus verdadeiramente. E naquela ceia, naquele momento, existia ali Judas e os demais apóstolos. Judas se destaca pela traição. Jesus já sabia que Judas iria o trair, mas ali Jesus, de maneira alguma, tenta tirar Judas daquele contexto de comunhão ao redor da mesa. Nem a presença de um traidor fez o mestre fazer daquela mesa uma mesa carnal. Pense só, gente, nem ao redor daquela mesa, tendo ao lado do mestre um traidor, fez que Jesus mudasse ou saísse da posição espiritual e entrasse na carne, querendo tirar Judas da história dali.
Pelo contrário, a ação de Jesus com Judas Jesus não revela o traidor na mente dos discípulos. Quando Jesus pega o pão e dá e compartilha com Judas, na visão dos discípulos, na cabeça deles, eles pensaram assim: pode ter certeza, Judas não é. Porque como é que Jesus está dando um pedaço de pão para Judas e está dizendo que o Judas é o traidor? Por quê? Porque no conceito, no contexto ali, o dono da casa, quem preparava a mesa, compartilhava o pedaço de pão com quem tinha mais amizade, com quem tinha mais afeto, com quem tinha companheirismo. E na cabeça de um daqueles discípulos ia pensar que Judas seria o traidor naquele momento. Então eles começaram a perguntar: e aí, quem que é? É você? Sou eu? Quem que será o traidor? E Judas ali, na presença de Jesus, com a sua mente completamente voltada para carnes, assentado à mesa apenas carnalmente, com um coração completamente distante daquilo que é espiritual, estava já com a sua mente fervilhando para sair dali e fazer o que era necessário, entregar Jesus na mão das autoridades. Então Jesus fala assim com ele: olha, Judas, pode ir lá fazer o que você tem que fazer. E Judas sai. E eles continuam perguntando: quem é? Quem é? E aí, irmãos, a gente identifica Judas como alguém que está ao redor da mesa, mas não está ali espiritualmente. Judas está ao redor da mesa, mas não está ali comprometido, não está ali nos princípios que Jesus estava revelando para ele. Estava ali ainda com a mente ao lado de Cristo, mas com a mente carnal. Estava do lado de Cristo, mas pensando assim: que hora que Jesus vai sacudir tudo, que hora que Jesus vai balançar e tirar a gente da mão do Império Romano, que hora que isso vai acontecer? Que hora? Judas era um zelote. Judas era alguém que acreditava que o Messias iria vir como um guerreiro, montado num cavalo, mas chega Jesus montado num jumentinho, aclamado pelo povo, pelos pobres, dizendo agora que ele era o Filho do Homem. Judas viu muita coisa forte em Jesus, mas com certeza sua mente dava um nó, porque não entendia por que Jesus se comportava daquela forma. Quantas vezes Jesus fez um milagre extraordinário e decidiu o anonimato: não conta para ninguém, não fala para ninguém. Quantas vezes na multiplicação do pão, ele multiplica os pães, dá aquele alvoroço, o que ele faz? Ele atravessa o mar de Tiberíades e vai lá para o outro lado para se esconder da multidão, porque ele não queria o alvoroço, porque não era essa a missão dele. A missão dele era morrer na cruz do Calvário por nós. A missão dele era nos ensinar e morrer na cruz do Calvário. Mas Judas queria que Jesus resolvesse o problema do Império Romano agora. Tira o imperador, tira César de lá e se coloca lá e comanda todo, não só Jerusalém, mas todo mundo. Tira a gente do cativeiro, tira a gente desse império e nos coloca na presença de Deus. Essa era a visão de Judas. Então Judas estava aqui, irmãos, ao redor da mesa, com a mente na carne, com a mente na terra, com a mente presa nas coisas dessa terra. E Jesus, totalmente com o coração no Pai, não se incomodou de estar ao redor do mestre, não se incomodou de estar ao redor do seu traidor, perto do seu traidor. Ele não saiu do lugar onde Deus tinha o colocado. E nós, como igreja de Cristo, precisamos olhar para Judas e ver onde nós estamos assentados, qual a expectativa que temos, qual a esperança que temos, qual o coração que temos ao redor da mesa. É um coração espiritual ou é um coração ainda carnal que espera as coisas dessa terra, aguarda as coisas a partir dessa terra? Os outros, logo após Jesus dizer e falar que existia entre os 12 um traidor, eles já partem para outra discussão: quem entre nós é o maior? Quem entre nós é o maior? Gente, já pensou, irmãos? Já pensou? Isso aqui é um consolo muito grande para quem ensina, para quem cuida, para quem faz as coisas na obra. Porque imagina Jesus, ficou 3 anos e lá vai fumaça, trabalhando, ensinando, prepara o dia da formatura, faz aquele discurso e de repente eles viram e falam: quem de nós aqui é o maior?
uma mesa preparada por Jesus para 12 pessoas, e as 12 pessoas estavam ao redor da mesa apenas em carne, completamente distante dos princípios e das verdades daquilo que o Senhor tinha revelado para eles. Eles ainda estavam limitados. Jesus ia ter pensado, né? Meu Deus, ainda não entenderam nada, ainda não compreenderam nada, porque estou ao redor da mesa, um lugar de comunhão, um lugar para se lançar naquilo que é eterno, verdadeiro, aquilo que foi revelado. Eles continuam com a mente da terra, continuam com o coração na terra. Essa foi a postura desses homens. Logo após a discussão, logo acaba o momento da revelação que existia um traidor entre eles, eles já caem na discussão de quem é o maior. Quem é o maior aqui? E aí Jesus então começa a mostrar para eles o que é estar ao redor da mesa. Ele fala: o mundo, os povos, os gentios querem um estar sobre o outro, querem mandar, querem sobrepor sua vida sobre a vida do outro, querem mandar, querem dominar. Os povos sonham em ter um lugar onde eles possam dominar as outras nações. Queremos ser maior, queremos ser sempre maior para estar sobre as pessoas. Mas no meu reino não é assim. No meu reino é diferente. No meu reino é um reino de ponta cabeça, completamente diferente. O meu reino, o maior nele é quem serve, não aquele que é servido. E aí Jesus pergunta: quem está reclinado à mesa, não é aquele que está sendo servido? Então, eu decidi, Jesus dizendo para os seus discípulos, eu decidi ficar na posição, no lugar daquele que serve. Eu sou aquele que vocês entendem que eu tenho capacidade de dominar. Eu sou aquele que é filho de Deus e sou o Senhor, sou soberano. Mas eu, filho do homem, decidi viver na posição daqueles que servem. Irmãos, aí está. A gente poderia passar a noite inteira tentando explicar cada vez mais o que é ser espiritual, uma pessoa espiritual. Mas Jesus demonstra aqui que ao redor da mesa, uma pessoa espiritual, ela serve. Ela decide servir ao invés de ser servido. A conversão, meu irmão, quando a gente se converte a Deus, a gente deixa de sonhar, de querer ser servido e passa a querer servir. Ele começa a viver numa dimensão espiritual onde ele tem o que entregar. Ele não precisa mais buscar de ninguém, porque é ele quem entrega, é ele quem compartilha, é dele que sai vida, não é mais de ninguém, é dele, ele brota. É uma disputa entre nós para quem vai servir. Mas, como o texto mostra, 12 homens ao redor da mesa querendo ser servido. E a igreja de Cristo muitas vezes está nessa pegada, irmãos. Um monte de gente ao redor da mesa esperando: quem vai me servir? Um monte de gente ao redor da mesa querendo uma igreja onde ele pode ser servido. Um monte de gente querendo estar ao redor da mesa, querendo viver um evangelho, querendo saber do evangelho, o que ele pode me dar. Lembro uma vez minha tia levou meu tio na igreja, e ela caiu na bobeira levar meu tio na igreja bêbado. Aí o pastor estava pregando, de repente meu tio levanta no meio da igreja e fala assim: minha filha, vou embora que esse mato aqui não sai cachorro. Porque ele entendeu que aquilo não tinha nada para ele. Vou embora daqui, tem gente do mesmo jeito. Está na igreja, está no meio da igreja e fala: não, aqui não vai ter nada para nós. O que eu vou ganhar lá? O que tem para me oferecer lá? O que Deus tem para oferecer para você ao redor da mesa Deus vai te transformar de uma forma tão grande, que você não vai mais precisar ser servido, porque você não vai ter mais falta de nada, porque de você vai brotar virtude, e aí você vai querer distribuir virtude o tempo todo, ao ponto de você não ter mais tempo para ficar esperando alguém te dar, porque você já tem para entregar, é você que entrega. Mas se a gente não entender isso, irmão, a gente vai ficar com cara de sofredor na beira do caminho, se achando: Deus vai me dar. Essa mentalidade é uma mentalidade espiritual, irmãos. Porque humanamente, muitas vezes você está aqui, estamos na igreja humanamente, cheio de luta, irmãos. Cheio de luta, coisas humanas que estão faltando muitas vezes. Nos falta saúde muitas vezes, nos falta dinheiro, nos falta um monte de coisa.
Mas mesmo assim, o que está dentro de você, dentro da gente, dentro da igreja, é algo que nada substitui. Você tem muito mais para dar do que o homem mais rico desse universo. Você tem algo muito mais forte para dar que a pessoa mais sarada que você possa imaginar, curada, a pessoa mais perfeita. Você tem em você a presença do Senhor dos Senhores. Você tem vida para distribuir. Então Jesus está dizendo isso para eles: eu coloquei vocês num lugar diferente. Efésios, abra sua Bíblia e marca sua Bíblia com esse texto, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. O apóstolo Paulo fala da igreja, e falando aonde a igreja deve e precisa estar. Jesus já colocou ela lá. O problema é que a gente tem mania de querer sair desse lugar e escolher o da carne, do querer ser servido. Mas o apóstolo Paulo disse assim para a igreja de Éfeso: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez o que, irmãos? Assentar, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Nós já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Já estamos com Ele. A nossa fonte, a nossa vida, nosso entendimento brota do céu e não da terra. E na terra a gente materializa, na terra a gente externa tudo aquilo que está dentro de nós. E ao redor da mesa é o lugar da gente nos deu, aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos proporcionou para que pudéssemos viver. Já estamos assentados neste lugar. A grande questão, a grande dificuldade é que a gente vive ao redor da mesa muitas vezes, mas com a mente pequena, querendo as coisas da terra. Isso precisa levar a gente a uma reflexão e parar para pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na igreja? Eu estou na igreja porque eu estou feliz com a salvação, ou eu estou tentando ser salvo? Eu estou aqui porque eu quero fugir do inferno, ou estou aqui porque eu entendi a grandeza da salvação? Eu estou entendendo, na verdade, eu estou compreendendo, estou trabalhando ela dia após dia, para que eu possa viver plenamente aqui neste lugar. Este lugar é um lugar de glória, é um lugar de manifestação de Deus. Então eu materializo, deixa isso para lá, estou emocionado. Tentei falar 2 vezes, já não saiu, depois eu faço um trava-língua para melhor. Eu manifesto a glória de Deus, eu manifesto a bondade de Deus através do jeito, daquilo que eu acredito. Eu tiro do céu, Deus me dá do céu aquilo que Ele tem para me entregar, e eu manifesto isso aqui nessa terra. Então estar ao redor da mesa para mim é estar aqui espiritualmente, pronto para servir, pronto para que Deus possa tirar de mim aquilo que Ele precisa. Teve uma vez que eu ministrei aqui falando sobre fé, e muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem fé é aquela pessoa que acredita e as coisas acontecem, que pede e Deus responde. Olha a compreensão de fé que a gente tem. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Quase todo mundo tem filho. Quem não tem, receba aí, aleluia. Casado, tá? Aleluia. Não entende a profecia errado, não, né? Se você falar assim para tudo que o teu filho fala, não está errado, gente. Então fé significa a pessoa que tem fé, a pessoa que tudo que pede acontece. Isso é definição de fé para nós? Tudo que eu peço para Deus acontece porque eu tenho fé. Não, fé não é isso, gente. Fé em entender a dimensão de tudo aquilo que Deus faz para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: uma pessoa que tem fé não é aquela pessoa que pede e Deus faz. Uma pessoa que tem fé é que Deus pede e Ele faz. Aí é uma pessoa que tem fé. Abraão não ficou conhecido como o pai da fé, não é porque ele pediu: Deus, faz algo poderoso aqui em Ur dos Caldeus, faz. Não foi isso que aconteceu. Deus se manifestou para Abraão e falou: Abraão, quero que você faça algo para mim. O quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O que Abraão fez? Ele acreditou em Deus. A fé não é o pedir, Deus me dá. Fé não é quando você tira de Deus.
Fé é quando Deus tira de você, quando Deus arranca de você, é quando Deus consegue tirar de você um jeito diferente de viver. Você começa a vir para a igreja porque Deus está me chamando a ir para a igreja. Não é, Deus, vou para a igreja, o que você vai me dar em troca? Se você já não entendeu o que você já recebeu, você vai viver uma vida completamente presa nisso, querendo sempre receber, sempre colher. Mas quando você entende que você é fonte, você vai ver que na verdade, você não precisa sentir mais falta de nada. Imagine, olha só, pense comigo, gente, pensa comigo. Imagine só, como é que Deus derrama bênção? Como é que a gente imagina? A gente imagina Deus derramando bênção assim, um monte de nuvem, aí essas nuvens vão lá, chove lá, Deus traz as nuvens para cá. A gente acha que essas coisas vêm brotando assim do céu. Estou falando céu material, tá, gente? Do céu, que você olha para o céu e Deus está sondando a gente por cima assim. Sendo que Deus brota vida, Deus brota cura, Deus brota a graça dele através de gente, através de pessoa, e Deus escolheu você para isso. Você é a pessoa. Então, se você vem para a igreja querendo tirar, sendo que Deus está dizendo, é você que dá, jovem, é você que entrega, não é você que... Aí a gente fica especialista em pedir, gente. Já viu quando a gente fica especialista em fazer a oração que Deus responde? Meu Deus, a oração que Deus responde, meu irmão. Deus responde oração, às vezes a gente não consegue nem orar direito, irmãos. E a Bíblia diz que quando a gente não conseguir orar direito, o Espírito Santo vai gemer por nós, vai sofrer, vai fazer a oração correta. Deus quer que a gente, irmãos, aprenda a fluir aquilo que está dentro de nós. E esse é o grande confronto, porque às vezes está na igreja sempre assim, eu preciso de mais, eu quero mais por mim, ora por mim, faz isso por mim, alguém vai fazer isso por mim, ninguém me olhou, ninguém me abraçou, ninguém fez nada por... A gente começa a depender, aí a gente entra num buraco, irmãos. Entrar nesse buraco, a gente vai caindo nele e a gente não consegue sair, porque a gente está esperando. E aí Deus está falando assim para nós, olha, você está sentado ao redor da mesa, como Judas estava sentado, esperando daqui. Você está ao redor da mesa, como os 12 estavam sentados, como os outros 11 estavam sentados, esperando apenas resolver o problema daqui, quem seria o maior, quem Jesus vai colocar como chefe aqui, quem vai ser o vice, quem vai ser o secretário, quem vai ser o que vai carimbar, quem estavam discutindo isso, e Jesus dizendo, olha, eu que poderia estar no lugar de destaque na mesa, decidi ficar junto com aqueles que servem. Ou melhor, eu decidi estar como aquele que serve. E aí, em outros textos, você vai juntando, vai ver que Jesus então decide lavar os pés dos discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos. Eu vou tentar mais uma vez, né? Eu vou explicar, Jesus insistindo. O ato de lavar pés, no contexto judaico, era um papel do servo da casa. Era o papel de alguém que era servo. Tanto é que Pedro dá um nó na cabeça dele, que Pedro fala assim, não, o senhor vai lavar meu pé não. Pedro falou isso porque estava com chulé, Pedro falou isso porque estava com... Pedro falou isso, não, o senhor não vai mexer no não, o senhor é rei. Eu falei, seu Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro entende tudo errado, então me lava por inteiro. Eu falei, não, gente boa, não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você, estou dizendo, Pedro, que eu decidi ficar junto com vocês para servir, Pedro. Pedro, irmãos, Pedro é um exemplo de gente assentado ao redor da mesa e também com a cabeça muito confusa. Pedro, se a gente for parar para pensar, Judas e Pedro, irmãos, o erro deles foi algo assim terrível. O problema de Judas é que Judas, ele entra naquele desespero e tira a sua própria vida. Mas Pedro, Judas faz isso, né? Mas Pedro nega até que conhecia Jesus, irmãos. Pedro nega, não sou dele, não, eu nem o conheço. Pedro fala que nem o conhecia. Estava ao redor da mesa, comeu, era alguém que falou lá no Mateus 16, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém que ia do 8 ao 80 de uma facilidade, irmãos. No mesmo texto de Mateus 16, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após, Jesus vira assim para ele, olha, não com ele, mas se referindo a ele, mas dizendo que o que ele estava pensando era de Satanás. E ele fala, arreda-te, Satanás. Como é que o cara sai de um lugar onde ele recebe uma revelação e agora está na carne de novo? Isso é muito crente, irmãos. Tem muito crente assim ao redor da mesa. Uma hora está com Deus voando, outra coisa está no chão rastejando.
se rastejando. Uma hora está com um divino na cabeça, outra coisa está com um demônio na cabeça. Está com princípios do céu na cabeça, e na outra hora está com princípios carnais na cabeça. Se a gente não pensar, se a gente não lutar, se a gente constantemente está disposto a lavar os pés, a viver em comunhão, a pensar em servir, a gente vai se achar no direito de estar no redor da mesa com um pensamento querendo ser servido. Nem Jesus, irmãos, nem Jesus quis ser servido na mesa. E Jesus tem direito, Jesus tem poder, Jesus é quem manda, mas Jesus preferiu servir. E nós, que não temos o direito nem para servir, a gente quer ser servido. Nós não tínhamos direito nem de servir, irmãos, mas Deus nos chamou. Eu quero te dar agora condição, eu quero mudar o quadro de vocês de uma forma tão grande, que vocês vão para a minha igreja, vão estar no meu reino, não dispostos a querer mandar nos outros, porque vocês já estão completamente sarados, vocês estarão no meu reino, dispostos a abençoar. De vocês vão sair virtude, de vocês vão sair vida, porque eu vou transformar de vocês, de lugar de terra seca, para um manancial de água viva. Isso que é servir, irmãos. E no reino de Deus, o servo é sempre o maior. Repita comigo: no reino de Deus, o servo é sempre o maior. Olha para a história da Bíblia. Faraó estava no poder, Faraó mandava no céu, mandava na terra, mas quem tinha autoridade de Deus era o servo Moisés. Vocês entenderam, irmãos? Então vamos sair voando, dando cambalhota aí, aleluia, vamos. Faraó mandava e desmandava na terra. Escuta aí, gente. Deixa eu até beber água aqui, peraí. Faraó mandava e desmandava na terra, mas quem tinha autoridade de Deus era o servo Moisés. Saul tinha poder e estava mandando Israel, era o rei de Israel, mas quem tinha autoridade de Deus era o servo Davi. Acabe estava dominando, quando o reino se divide, Acabe era rei de Israel, ele tinha poder junto com a sua esposa Jezabel, mas quem tinha autoridade de Deus era o seu servo Elias. Nabucodonosor mandava e desmandava na Babilônia e nos povos que ele tinha escravizado, mas quem tinha autoridade era o seu servo, o servo de Deus chamado Daniel. Herodes mandava e desmandava sobre tudo, mas na época que Deus mandou seu filho Jesus, quem mandava naquele lugar, quem tinha autoridade era Jesus Cristo. E além daquele lugar, Jesus sempre teve autoridade sobre todo e qualquer rei. Na época da igreja, Nero mandou tacar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos, porque ele mandava e desmandava no império, mas quem comandava aquele lugar era o seu servo chamado apóstolo Paulo. Então, irmão, quem comanda a terra não é aquele que está lá em cima, não, irmãos. Não é quem é presidente, não é quem é dono está na nação mais poderosa do mundo, não é quem tem mais dinheiro. Quem manda, quem governa são aqueles que servem. E tem gente que serve aqui na glória de Deus. Nós servimos. Mas se a gente cair no erro de achar, eu quero mandar, aí fica desesperado querendo ser presidente. Se Deus quiser te colocar para uma ação momentânea nessa terra, Ele pode te colocar. Mas, meu irmão, não se venda, não faça como Billy Graham. Viraram para Billy Graham e falaram assim: Billy Graham, cara, você tem contato com os presidentes, você é conselheiro de presidente, cara. Billy Graham, os caras chamavam lá para eles abrir o coração e pedir opinião para Billy Graham. E de repente alguém fala: Billy Graham, não seria interessante você querer se candidatar para ser presidente dos Estados Unidos? Ele vira e fala: rapaz, eu não vou me rebaixar para uma coisa dessa. Eu sou servo do reino. Sou servo, não vou me rebaixar para ser presidente. Eu não tenho um trabalho muito maior para fazer, que é pregar o evangelho de Jesus. Meu Deus do céu, irmãos. Um crente pode ser presidente? Claro que pode. Mas ele tem que ter consciência que a melhor coisa que ele faz é ser servo de Deus. É ser servo de Deus. Ser servo de Deus. Servo de Deus que não se espanta em ser o último, não se espanta em ser o menor, porque ele já está maduro para aguentar ser o último da fila, já está maduro para aguentar a servir. Tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente fica angustiado, porque não há reconhecimento humano, mas não é daqui que a gente recebe, não é da terra, porque quando eu começo
começo a querer me ocupar com recompensa daqui, eu corro o risco de matar a minha fonte. De matar a minha fonte. Quando eu mudo o processo, eu posso matar a fonte. Eu não manjo muito disso não. Você de repente sabe, né, a galera aí da roça vai entender melhor. Pega uma fonte e muda o nível dela. Faz a água voltar. Você acaba matando a fonte. A água, ela tem que ir fluir e nunca mais voltar. Escute só. Uma fonte tem que jorrar. E a água que ela jorra não pode voltar. Porque se voltar, mata a fonte. Tem um monte de crente jorrando e querendo as coisas de volta. Tem muita gente jorrando e querendo. Não, que você deu, deixa aí, irmãos. Não pede de volta. Não fique esperando de volta. Porque Deus vai te continuar dando. Quanto mais você entregar, mais você vai fluir. Não fica querendo fazer para ter de volta. A gente cai nesse erro. Faço para ser reconhecido pelos homens. Faço para receber um tapinha. Faço para receber aquilo. Meu irmão, só vão te reconhecer, escute bem, quando você morrer. Já grava isso aí, não fique esperando. Pessoal, nós estamos numa geração que, até hoje, se a gente perguntar quem foi Ayrton Senna, né? O brasileiro lembra que o Brasil falta herói. O Brasil não tem herói. O herói que a gente tem é Ayrton Senna, né? O Pelé. O Pelé está vivo, a gente briga muito com ele. Fala que o Pelé é ruim, negou uma filha dele. O Pelé morrer, nossa, que homem bom. Nossa, que o homem era uma bondade que só. A gente é assim. Por quê? A gente é semente, irmãos. A semente só dá fruto quando morre. Então a gente tem que entender o que Deus chamou a gente para ser, irmãos. Servos ao redor da mesa, que brota, que jorra e vai jorrando, vai jorrando. Então nós somos servos de Deus ao redor da mesa. Então estamos aqui ao redor da mesa, não é para disputar quem é maior. Quantas vezes na igreja a mesa foi colocada assim para destacar quem era o santo e quem não era? Já viveu esse momento? Que a ceia era um local assim, só toma quem está santo. Quem está em pecado não toma. Irmão, se a gente for pensar desse jeito, ninguém toma ceia. Ninguém toma. A ceia não é para quem merece. A ceia é para quem decidiu servir. Se por acaso na caminhada você errou, é na mesa que você se reconcilia. É na mesa que você fala, Deus, é aqui que eu quero ficar e nunca mais quero sair. Então a mesa é um lugar de tratamento. Não no lugar onde quem é maior, quem é menor. A mesa não é uma coisa secreta. A mesa é algo que as pessoas precisam olhar e falar, é desse jeito que eu quero viver. Porque a mesa, como eu disse, a mesa, Jesus está ao redor da mesa e quem se tornou o alimento dessa mesa foi o próprio Jesus. Jesus não comeu dela, Jesus se serviu, Jesus se doou em favor. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Ainda que seja distante para nós. Mas é nessa caminhada que vem a maturidade, é nessa caminhada que vem a gente entender o que é ser espiritual. Deus te fez para ser fonte, irmãos. Um manancial de água viva. Foi a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Repita comigo, nunca mais. Porque Jesus falou, porque eu vou transformar você numa fonte. Porque dentro de você fluirão rios de água viva. Que a nossa fonte seja curada hoje, irmãos. Curada para servir, para entregar e nunca mais querer de volta. Fazer sem querer recompensa, porque nós já fomos abençoados. E aquilo que vier, meu irmão, aquilo que vier vai acrescentar, porque eu não esperava. Não é muito bom receber algo quando você não esperava? Não é bom, gente? O problema é que a gente espera receber, aí não recebe, a gente entra numa depressão, meu irmão. Entra numa angústia, porque a gente acha que tinha que ser assim, tinha que ser feito assim, ninguém fez. Mas quando eu estou e não espero mais nada, quando chega, eu sou surpreendido. Aquilo vai ser bênção. Não vai ser algo onde eu estou esperando e cobrando, mas na verdade eu já estou fluindo, sabendo que Deus me chamou para servir. E servir com o coração quebrantado para a glória de Deus. Então, meu irmão, hoje os Estados Unidos pode mandar, a China pode querer mandar, a Índia pode querer mandar, mas na verdade quem manda, quem tem a autoridade de Deus nessa terra, são os servos do Senhor, é a igreja de Cristo. Então nessa noite Deus quer que a gente esteja ao redor da mesa, pronto para servir, irmãos, pronto para servir.